A Cúpula do Clima de Belém entrou em sua fase decisiva. E é agora que a gente descobre o que cada país está disposto a ceder para a conferência avançar. Delegações de 194 países estão reunidas na capital do Pará para decidir o futuro do planeta. Uma pressão gigantesca. Essa segunda semana ela é considerada a mais política, digamos assim, da conferência. É quando as equipes técnicas já entregaram aí os relatórios da primeira fase, que discutiu aí pontos como financiamento climático, adaptação e também transição energética. É com base nesse material que os ministros de vários países, eles vão tentar chegar a um acordo até a sexta-feira. Nos bastidores, há uma articulação em curso para traçar um roteiro claro de como eliminar o uso de combustíveis fósseis. Passo que é considerado essencial para frear o aquecimento da Terra. Há uma imensa dificuldade de formalizar por escrito a necessidade do mundo enfrentar o grande contribuinte do agravamento da crise climática, que é a queima progressiva de carvão, mineral, petróleo e gás. 75% dos gases que agravam o efeito estufa têm origem nessa dependência dos combustíveis fósseis, que foram muito importantes no século passado para a produção de riqueza, o desenvolvimento material da humanidade, mas que no século XXI se transformaram, esses combustíveis, nos vilões da nossa saúde, resiliência e da nossa prosperidade. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o mapa do caminho para salvar o planeta. Eu converso com Poliana Casemiro, repórter do G1 enviada a Belém, e com Paulo Artacho, professor da USP, membro do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. Ambos falam com o assunto, direto da COP30. Terça-feira, 18 de novembro. Bom, Poliana, a chegada de ministros marca o início da Semana da Definição. Agora é que são elas mesmo. As discussões acabam se tornando nessa fase muito mais política do que tudo. Eu sei que o Brasil, por estratégia, dividiu a negociação em 3 blocos. Você poderia explicar para a gente o que tem em cada um desses blocos? Então, a COP é como se fosse uma colcha de retalhos em que todos esses retalhos precisam ter a concordância de todo mundo na hora de ser costurado, né? Então, esse é o desafio da diplomacia brasileira. Para tentar facilitar um pouco, facilitar essa costura, o que o Brasil fez? Separou esses temas em blocos e isolou os temas mais sensíveis. Então, a gente tem um primeiro grande bloco, que tem a agenda grossa, assim dizer, né, um modo de dizer, da COP. A gente tem nessa agenda 2 pontos que são importantíssimos, que é a adaptação e a transição justa. O que são esses 2 pontos, né, entre esses mais de 100 itens? A transição justa diz respeito a como que a gente vai fazer o abandono dos combustíveis fósseis de modo que a gente respeite as especificidades de cada país. Então, a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, a região amazônica. Como que a região amazônica, que tem inúmeras comunidades sem nem energia elétrica, vai fazer essa mudança no modelo de energia, na forma de produzir para emitir menos, se já é uma região tão afetada por desigualdades? Como que regiões pobres vão fazer isso? Como que a gente vai fazer essa transição sem causar mais desigualdade pelo mundo? Isso é um ponto. O outro ponto que é bem importante é a adaptação. Isso é muito caro para nós brasileiros também. A gente acabou de passar pelas tragédias do Rio Grande do Sul, no Paraná, que deixou mortos a gente vem vivendo no Brasil extremos que estão castigando o nosso território. Então, adaptação é um tema bem importante. Que é como preparar as cidades para eventos climáticos extremos, né? Exatamente. Então, esses 2 pontos são bem importantes dentro desse primeiro bloco. Eu diria que são os 2 principais. E aí, a gente tem um segundo bloco. Nesse segundo bloco, o que o Brasil fez? Isolou dessa lista de 100 aqueles que eram mais polêmicos, né? Quais são esses pontos? O financiamento, então, que diz que os países
desenvolvidos, países ricos, precisam fornecer financiamento para os países pobres, para eles fazerem adaptação, para eles fazerem transição. O presidente da COP30, embaixador André Correia do Lago, reconhece as dificuldades, mas acredita que há espaço para negociar. Estou sentindo que tem espaço para uns movimentos. Como eu venho de um país em desenvolvimento, eu acho que a primeira coisa que eu traduzo como ambição é a ambição em aumentar os recursos financeiros. Aí você pergunta para um país desenvolvido, a primeira ambição é diminuir emissões. Eu acho que esse aqui é um pouco parte do impasse. Aí os dois têm que avançar, recurso financeiro e esforço de mitigação. O outro ponto que está dentro desse segundo grande bloco é a transparência nos relatórios de emissões. Então, por exemplo, a China fez sua NDC, divulgou lá quanto que emitiu, aonde quer chegar, mas não existe muita transparência se foi de fato que está ali. Esse é um outro ponto. O segundo ponto é ambições maiores. Então, os países querem que a transição seja mais rápido, que a gente coloque em metas mais ambiciosas para os países cumprirem, porque a ideia é reduzir ainda mais rápido as emissões, né? E o último ponto é a questão das medidas restritivas econômicas. Então, a gente tem aplicações, como se fossem aplicações de sanções ali para países levando em conta a questão climática. Então, a gente tem esses 4 pontos que são polêmicos, que foram basicamente isolados dessa primeira agenda que a gente estava conversando. Essa foi uma estratégia, segundo os especialistas, bem inteligente, assim, da diplomacia brasileira. Porque, basicamente, assim, nas COPs, historicamente, a gente sempre tem um entrave de agenda no começo. Porque os temas polêmicos, quem quer não avançar, levanta de cara os temas polêmicos. Por exemplo, logo nos primeiros dias na COP30, a gente teve ali um agito da Arábia Saudita que falou, olha, eu não quero mudar nada do que já tem, eu não quero meta ambiciosa, eu não quero mudar nada sobre financiamento. Então, para evitar que esses discursos seguissem contaminando o restante da discussão da agenda, o Brasil isolou. O Brasil basicamente pegou esses 4 pontos e fez uma colcha nova, costurou todos eles juntos. Esses 4 temas juntos, um país que quer o financiamento, mas ele não quer ter uma meta mais ambiciosa, porque ele não quer se comprometer com esse assunto, ele vai ser obrigado a fazer algumas concessões, porque se ele quer um ponto, ele precisa levar o pacote completo, entende? O que está em baixa é o plano do 1,3 trilhão de dólares. Ele não faz parte da agenda oficial da COP, mas é um mecanismo importante para financiar ações contra a crise climática. O problema é que o Japão já disse que não vai apoiar e só alguns países da Europa estão defendendo essa ideia de forma aberta. Então, o recado que os observadores falam é bem direto. Sem um acordo sobre dinheiro, fica muito difícil a COP fechar qualquer outra parte da agenda. E o terceiro bloco? Esse terceiro bloco, ele é basicamente uma costura completamente à parte. Desde o início da COP, o governo Lula falava sobre essa ser uma COP da implementação. Nos primeiros dias aqui, antes mesmo da COP, na cúpula dos líderes, o presidente Lula abriu falando sobre um mapa do caminho. O mundo precisa de um mapa do caminho claro para acabar com essa dependência dos combustíveis fósseis. É tempo de diversificar nossas matrizes energéticas, ampliar as fontes renováveis e acelerar a produção e o uso de combustíveis sustentáveis. Isso requer alguns compromissos centrais. O que é esse mapa do caminho que se estabeleceu? Na COP de 2028, foi a primeira vez que os países assinaram um documento, concordaram em um documento e que nós precisamos caminhar para longe dos combustíveis fósseis. Só que não se estabeleceu nem quando, nem como. A ideia do Brasil é um mapa do caminho para se afastar dos combustíveis fósseis. E de forma prática, que isso funciona. É uma diretriz, uma base com metas para os países cumprirem, para a gente deixar de depender de petróleo para a produção de energia, para então emitirmos menos. Só para entender essa expressão que a gente vê cada vez mais ocupando as páginas dos jornais, as falas nas TVs, só para entender o que esse termo significa. O mapa do caminho é uma declaração do que cada país pode fazer para cortar as emissões, é isso, de gases do efeito estufa?
O mapa do caminho é uma ideia, ele ainda não é, ele não saiu do papel, ele é uma ideia, uma proposta que o governo, uma ideia que o governo tem de um caminho para a gente estabelecer a distância dos combustíveis fósseis, para abandonar o uso de petróleo como fonte de energia, e aí isso vai impactar na redução das emissões. Hoje, o combustível fóssil é correspondente pela maior parte das emissões no mundo. Então, fazer esse mapa do caminho é também reduzir as emissões. A ideia do governo foi trazer isso para o debate. O mérito da declaração do presidente Lula, que é o anfitrião da COP30 aqui em Belém, foi restabelecer a orientação que o Brasil tem como anfitrião de retomar os debates em torno de um mapa do caminho, roadmap. Quando a gente usa essa expressão, a gente está falando do seguinte: vamos parar de falar no campo do genérico, do subjetivo, e vamos conversar seriamente sobre como seria possível, de que jeito, o mundo, que ainda depende de combustíveis fósseis, debater. O problema é que isso não está na agenda oficial da ONU. Isso não faz parte das discussões que acontecem oficialmente dentro da Blue Zone. Nós não estamos discutindo isso de forma oficial porque não está na nossa agenda. O que é a Blue Zone? A Blue Zone é esse espaço onde estão as autoridades, em que são feitos os debates e as deliberações, né? Onde são feitas as plenárias oficiais que definem o que vai sair aqui da COP30. Isso é praticamente uma tarefa que o presidente Lula deu para a diplomacia brasileira. Ele quer o mapa do caminho, mesmo não estando na agenda oficial. Então, a diplomacia brasileira criou um terceiro bloco, uma terceira caixinha, e começou aí a costurar um novo cobertor. E o que a gente sabe é que o Brasil já conseguiu encontrar 64 países que concordam com a definição de um mapa do caminho. O que vai acontecer daqui para frente? O que pode acontecer daqui para frente com esse apoio? A ideia que a diplomacia brasileira tem é que, se chegarmos a cerca de 90 países concordando com colocar um mapa do caminho, com estabelecer esses prazos, esse como, esse quando, que isso seja colocado no que a gente chama de decisão de capa. O presidente Lula vem para cá essa semana, deve também ajudar nessa costura, conversando com os líderes. A gente tem aqui ministros de vários países pelo mundo, mas os presidentes, o altíssimo escalão mesmo não está aqui. Então, a ideia é que ele entre nesse jogo de tabuleiro, ajudando a fazer essas movimentações finais para tentar aumentar essa parcela de países participantes, e aumentando essa parcela de países participantes, a ideia é que seja colocada nessa decisão de capa, levado para a plenária, que é a discussão oficial da COP, e então oficializado com a aprovação. Não, isso a gente ainda não sabe. Mas a ideia do governo brasileiro para termos um mapa do caminho é essa. Agora, enquanto se fala em mapa do caminho, a Petrobras anunciou que encontrou petróleo na bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Esse petróleo foi encontrado em um poço exploratório que fica a 108 quilômetros da costa de Campos de Goytacazes, numa área de pós-sal. O que isso significa? Que ele está em uma profundidade menor e pode ser mais fácil de extrair. Como é que essa notícia pegou na COP? Antes da COP, eu entrevistei a ministra Marina Silva. Eu acho que o que ela falou dá o tom um pouco do que está acontecendo aqui. Ela falou que era necessário um mapa do caminho, que o Brasil não deveria ser o primeiro, que os países envolvidos passavam na frente. A gente está sentando para debater o abandono de combustíveis fósseis com países que têm uma exploração imensa, que têm economia praticamente baseada no petróleo, como a Arábia Saudita. A gente tem países que, no julgamento do governo, têm atividades, são mais dependentes do petróleo. Então, não somos nós. Aqui o teto de todo mundo é de vidro em algum ponto. Então, não temos dedos, não soubemos disso, de dedos apontados ao Brasil. Eu participei de algumas reuniões, conversei com muitos observadores, conversamos com autoridades. A gente não viu isso acontecer, desse dedo ser apontado, até porque o teto de todo mundo é um pouquinho de vidro. Bom, e qual é a perspectiva real de algum avanço significativo na COP30? Ainda é um pouquinho cedo para a gente saber que vai sair daqui, né? A gente começou na semana decisiva, os ministros acabaram, né, estão aqui hoje é o primeiro dia
de reuniões mais intensas, assim, desse cenário político da COP. Há muita expectativa, porque a diplomacia brasileira deixou muito transparente os desejos que tinha, o que queria fazer. O presidente Lula defendendo um mapa do caminho, que pode ser uma coisa muito inovadora, seria algo de muito peso para uma COP. Então, há um compromisso, a gente vê nos bastidores um esforço da diplomacia brasileira de tentar fazer as amarrações com os países que têm ideias divergentes, mas ainda não dá para saber o que de fato vamos ter daqui para frente. O mapa do caminho, por exemplo, a gente tem 60 países apoiando. O que a gente sabe de bastidor é que se tiver pelo menos 90, a diplomacia brasileira pretende levar para frente. Agora, Poliana, por fim, eu queria saber se causou algum impacto ou estranhamento a frase do chanceler alemão em relação à COP, a Belém. Estou falando do Friedrich Merz, que fez um comentário depreciativo sobre a COP no Pará. Olha, Natuza, nossa equipe chegou a ter ali algumas conversas com o vice-presidente Geraldo Alckmin, e ele não trouxe esse assunto. Na semana passada, depois de voltar de Belém para a Alemanha, Merz falava a empresários. Ele exaltava as belezas da Alemanha quando contou uma conversa que teve com jornalistas alemães que estavam no Brasil e disse que todos ficaram felizes de deixar aquele lugar. O governo brasileiro e a direção da COP não se manifestaram sobre o assunto. O prefeito de Belém, Igor Normando, e o governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, disseram que a fala de Merz foi infeliz, arrogante e preconceituosa. O que a gente já sentiu ali nos corredores da Blue Zone é que as pessoas reagiram um pouco mal, e as reações para falas como essa ou para qualquer outra fala que destoe, que traga uma imagem negativa para a cidade, para o estado, tem sido muito forte. A gente tem visto nas ruas, a gente tem visto aqui dentro da Blue Zone e da Green Zone, onde a sociedade pode entrar, então é uma área em que a população de Belém pode visitar. As pessoas estão vestindo a camisa do Pará, estão impressionadas com a cidade recebendo, com o estado recebendo o evento. Pega muito mal falar mal do Pará. Eu acho que é muito interessante trazer quem está num lugar que é muito menos afetado pela mudança climática para uma área tão vulnerável quanto a Amazônia brasileira. É um pouquinho que se comenta nos corredores, que é um pouquinho expor a mudança do clima àqueles que a veem um pouco de longe. Poliana, muito obrigada pela participação, bom trabalho, porque ainda tem muito pela frente e nos falamos logo mais. Obrigada, Natuza. Seguimos por aqui. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Paulo Artacho. Paulo, como é que o mapa do caminho pode fazer com que essa COP seja uma COP diferente das outras na tua avaliação? Olha, Natuza, não só essa questão de desenhar o mapa do caminho para que o planeta se livre de combustíveis fósseis, essa única questão pode fazer com que essa COP seja a melhor de todas as 30 COPs que tivemos até agora. Porque, basicamente, a razão das mudanças climáticas, a razão primordial, é a queima de combustíveis fósseis. E a gente sabe que temos que se livrar dessas energias que estão, dessa geração de energia, que basicamente é a causa primordial das mudanças climáticas. Então, o que a gente espera é que, sim, saia um grupo de trabalho para desenhar um mapa do caminho. Isso não vai ser feito em 1 ano, 2 anos, ou mesmo talvez 5 anos. Mas é importante que haja um mapa do caminho saindo dessa forma. Bom, cientistas divulgaram um manifesto pedindo, abre aspas, um roteiro claro para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis e proteger as florestas tropicais, fecha aspas. Isso num alerta de que a Amazônia e recifes de corais estão bem próximos do ponto de não retorno. O que esse alerta pode produzir de efetivo nessas negociações da COP30? Olha, a ciência já fez vários desses alertas de uma maneira muito explícita e muito clara, e são alertas bastante bem embasados, né? A questão é que nas negociações climáticas como um todo, o que a gente observa é que cada país fica tentando puxar a sardinha para o seu lado de acordo com os seus interesses
econômicos, políticos ou geopolíticos. Isso traz uma dificuldade, Natuza, muito importante nas negociações, porque, na verdade, poucos países estão olhando o planeta como um todo e a emergência climática de uma maneira que a ciência indica que deve ser feita. Eles estão olhando muito mais para os seus interesses geopolíticos e econômicos. Então, isso dá até para entender que os países tenham essa tendência, mas, obviamente, isso pode fazer com que essa COP seja igual às demais 29 COPs, ou seja, onde efetivamente nenhuma medida concreta para acabar com os combustíveis fósseis e construir um mundo mais sustentável possa ser feito. Tem um ponto aí que eu queria checar contigo. O que precisa de efetivo sair dessa COP para que o mundo possa olhar para ela e dizer: teve avanço? Olha, o que precisa de efetivo, eu diria 5 questões principais. A primeira delas é ter uma rota de caminho para acabar com a exploração e uso de combustíveis fósseis. Segundo, precisamos acabar com o desmatamento da floresta amazônica e de todas as florestas tropicais, de preferência até 2030. Terceiro, temos que estruturar uma agenda de adaptação ao novo clima para que os países mais vulneráveis possam efetivamente sobreviver a esta emergência climática que temos agora. Quarto, precisamos implementar mecanismos de financiamento robustos e verificáveis para que os países em desenvolvimento possam efetivamente traçar uma rota de transição energética. E, por último, o quinto ponto é que nós temos que, basicamente, reconstruir a questão da multilateralidade, que é o reconhecimento de que somente os 196 países signatários do Acordo de Paris, trabalhando em conjunto, pode construir uma saída para a emergência climática que estamos tendo agora. Paulo, eu conversava para um episódio recente, A Economia da Floresta em Pé, com o Ricardo Abramovay, e ele alertava o seguinte, que os esforços para redução de exploração de combustível fóssil podem não valer muito daqui a 10 anos. Eu cito 2 exemplos recentes. Uma descoberta hoje de petróleo na bacia de Campos, foi anunciado pela Petrobras, e o outro, a exploração, para efeitos de pesquisa inicialmente, de petróleo na região da Foz do Amazonas. O que esses 2 movimentos recentes revelam? Olha, o que eles dizem é que a Petrobras, em parte do governo brasileiro, está apostando na energia do passado, na energia do século passado, quando, na verdade, deveria estar olhando para as energias renováveis, que são as energias do futuro. Ou seja, a energia solar e eólica hoje é mais barata do ponto de vista de geração do que queimar combustíveis fósseis para a produção de energia. Então, basicamente, o Brasil tem um potencial gigantesco de gerar energia sustentável, barata e sem emissões de gases de efeito estufa, que nenhum outro país possui. Nosso potencial é muito maior do que qualquer outro país do planeta. Portanto, a gente, com certeza, deveria deixar essa rota do petróleo e embarcar numa rota de energias sustentáveis, que é o futuro da energia do nosso planeta. O relatório da ONU destaca o papel da geração de energia renovável para tentar reverter a catástrofe climática. O Brasil tem um papel importante nesse processo. Só no ano passado, segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o país bateu recorde de geração de energia limpa, com 93,1% de toda a energia gerada através de fontes renováveis. De acordo com o especialista em energia Vinícius Oliveira, do Instituto
Instituto de Energia e Meio Ambiente, o Brasil é um dos países que mais investem em energia renovável no mundo. O Brasil já está bem à frente do mundo. Nossa matriz energética é muito mais renovável do que a média global. E num país do tamanho de um continente, cada região tem uma vocação. As hidrelétricas se espalham por todo o território, mais concentradas no sudeste e no norte da região sul. Os parques solares têm forte incidência no semiárido nordestino e no norte de Minas Gerais. Os ventos do litoral, do Nordeste, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina geram energia eólica. O uso da biomassa é mais forte no Sudeste, sobretudo em São Paulo. E os projetos em hidrogênio verde se dividem principalmente entre o litoral do Nordeste e do Sudeste. No caso da exploração da foz do Amazonas, temos problemas seríssimos. Um deles é o seguinte: a Petrobras vai gastar talvez 40, 50 bilhões de dólares para descobrir se os poços são viáveis e começar a exploração desses poços em 2035. Nós, brasileiros, será que a gente não preferia que esses 30 ou 40 bilhões de dólares fossem investidos em energia solar e eólica no Nordeste brasileiro, de implementação muito mais rápida, tornando o Brasil basicamente uma potência de geração de energia verde já nas próximas décadas? Será que para o Brasil isso não seria um muito melhor negócio do que apostar e arriscar tentar encontrar ou não petróleo que poderia ou não ser explorado em 2035? Então, a Petrobras deveria olhar mais para o interesse da população brasileira e menos para o interesse da sua cadeia de suprimentos de petróleo. Paulo, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Eu sei que está intenso aí, então só aumenta o meu agradecimento. Bom trabalho e boa sorte para você e para nós. Imagina, Natuza, é sempre bom falar com você e seus ouvintes. Um abraço. Se você ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Baixar o aplicativo do G1 no seu celular. Por lá, você pode ouvir o assunto, claro, e pode também acompanhar todas as notícias do dia em tempo real e de graça. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri, fico por aqui. Até o próximo assunto.